Quando os topógrafos da Idade Média chegavam aos limites do mundo conhecido, eles continuavam. Nos espaços vazios em seus mapas, eles punham criaturas fantásticas, inventadas por viajantes ou que faziam parte de lendas, monstros marinhos e dragões. Agora, quando mapeamos o universo, ficamos pensando em populações que talvez existam para preencher os espaços vazios em nossa compreensão. Seriam criaturas baseadas em parte em fatos científicos e em parte na nossa imaginação. Nós os chamamos de extraterrestres. Esta é a doutora Jill Tarter, que tem um dos mais estranhos empregos do mundo. Ela procura civilizações alienígenas. Sou radioastrônoma e trabalho numa busca única, tentando ouvir sinais de rádio de civilizações distantes. Ela trabalha para o Instituto SETI, Busca de Inteligência Extraterrestre. Os pesquisadores vieram hoje ao Observatório Nacional de Radioastronomia em Green Bank, no estado da Virgínia Ocidental. A parte mais interessante do meu trabalho é quando consigo observar no telescópio diretamente. Na verdade, a maior parte das observações é feita nos nossos escritórios, em Mountain View. Trabalhamos com controle remoto e os operadores aqui do telescópio nos ajudam. Então é realmente um prazer observar diretamente o telescópio. Se você já assistiu ao filme Contato, você pode achar que já conhecia Jill Tarter. Ela se parece muito com a radioastrônoma que Jodie Foster interpretou no filme. Há 400 bilhões de Sim, estrelas é só e nós duas nem começamos. possibilidades. Uma, há vida inteligente lá fora, mas é tão distante que você não conseguirá contactá-la durante a sua vida. E a Não, segunda, você tá tomando duas... decisões. Não há nada lá fora, apenas gases nobres e compostos de carbono e você está perdendo seu tempo. Enquanto isso, seu trabalho não será publicado e você não será levado a sério e sua carreira terminará antes de começar. E daí? É minha vida! A personagem da astrônoma Ellie Arroway foi criada pelo autor Carl Sagan e sua esposa Anne Druyan para o romance Contact. Ela não é sósia da Jill, mas existem semelhanças. É engraçado, eu tive uma conversa interessante com Carl em 1985. Eu estava em Cornell para uma reunião e ele convidou meu marido e eu para irmos à sua casa. Conversamos e ele disse, eu estou escrevendo um livro. E Andrew Ian disse, sabe, talvez você reconheça alguém no livro e eu acho que você vai gostar dela. Como Ellie no filme, Jill Tarter é brilhante, impulsiva e um pouco possessiva. A culpa é minha, eu me torno um pouco obsessiva com esse tipo de trabalho. Tem que ter paixão ou você não se apega a ele. Após ter recebido o diploma de doutorado em astrofísica teórica, ela trabalhou em vários projetos SETI para a NASA e para a Universidade da Califórnia. Eu fui uma criança muito detalhista. Tive um pai que adorava astronomia. Eu caminhava pela praia à noite com meu pai e ele apontava as estrelas. Eu adorei aquela época. Eu cresci com os desenhos animados aos sábados pela manhã, do tipo Flash Gordon, programas de televisão aos sábados pela manhã. Para outras pessoas, as estrelas sempre foram sóis, mas para mim, não. Mas de todos os jovens que cresceram com Flash Gordon ou com Buck Rogers, ou vendo filmes mal feitos sobre criaturas de outros planetas, pouquíssimos continuaram realmente a procurar pessoas sob outros sóis. Para mim, funcionou. Havia um público fascinado pelo assunto, mas um governo que não era. Um senador criou um prêmio a quem encontrasse vida em outros mundos, Prêmio dos Enganadores, uma menção ao desperdício de dinheiro de impostos.
A NASA tinha um programa SET que recomeçou em 1989. Começou a operar o telescópio pela primeira vez em 1992 e foi eliminado pelo Congresso um ano depois, em 1993. Os pesquisadores do SET teriam obtido 12 milhões de dólares ao ano dos 14 bilhões do orçamento da NASA. Mas mesmo esse pequeno valor era muito. No caso do SET, as chances de sucesso são tão remotas e os prováveis benefícios para o programa são tão limitados que há pouca justificativa para 12 milhões de dólares dos contribuintes para serem gastos neste programa. Assim, o Instituto SET de Jill Tarter funciona à base de doações de pessoas e de empresas privadas. Se ela quer usar a antena parabólica do grande radiotelescópio do governo para ouvir sinais de vida além da Terra, ela fica na fila com outros pesquisadores e aluga o telescópio por $6 mil por dia. Para isso, ela tem que sentar numa sala sem janelas na base da antena, ouvindo os motores que movem o grande disco, olhando para a tela do computador que talvez lhe diga o que há de verdade no universo. Você sabe, existem 400 bilhões de estrelas somente em nossa galáxia. Se apenas uma em 1 milhão delas tivesse planetas, tudo bem. E se apenas uma em 1 milhão dessas tivesse vida, e apenas uma em 1 milhão dessas tivesse vida inteligente, existiriam literalmente milhões de civilizações lá fora. Mas se não houver vida, é um desperdício de espaço. Você está aqui, num pequeno planeta girando em volta de uma estrela de idade média, perto da borda de um enorme turbilhão de estrelas chamado galáxia. Olhe para cima. Numa noite clara, você provavelmente pode ver 2.000 estrelas, uma pequena fração dos 400 bilhões de sóis de nossa galáxia. Você pode ver muitas estrelas com o telescópio espacial Hubble, mas pegue um pequeno ponto entre as estrelas e você encontrará outras galáxias. Para todo lugar que você olhe, há mais ilhas de estrelas flutuando no universo escuro. Existem provavelmente 50 bilhões de outras galáxias, cada uma com centenas de bilhões de sóis. Isso significa que há mais estrelas no universo visível do que há grãos de areia em todas as praias da Terra. E pensar que este é o único grão de areia onde alguma coisa interessante está acontecendo, onde a vida está acontecendo, onde a vida é inteligente. Isso nos faria tão incrivelmente especiais que os astrônomos não podem aceitar esse raciocínio. Em 1961, o astrônomo Frank Drake tentou estimar o número que existiria de civilizações com tecnologia avançada em nossa galáxia. E surgiu com a hipótese que agora é chamada de Equação Drake. Ela está em todos os livros do Instituto SET e aparece até em camisetas. Começa com o número de estrelas na galáxia, algo como 400 bilhões. Para que haja vida, você precisa de estrelas com planetas. Até 1995, nós não havíamos encontrado nenhuma. Os astrônomos começaram então a usar um novo equipamento que podia medir as menores oscilações de uma estrela com planetas. Eles encontraram sistemas planetários perto da nossa galáxia. O telescópio espacial até mesmo fotografou o planeta de uma estrela na constelação de Touro. Nosso planeta é mesmo uma minúscula parte do universo. Descobertas recentes têm mostrado que pelo menos 3 a 5% de todas as estrelas têm planetas, e a porcentagem real é provavelmente muito maior. Mas quantas estrelas têm planetas com água líquida? De 9 planetas em nosso sistema solar, 3 tinham água, mas agora só a Terra tem oceanos. Em nosso sistema solar, existe apenas um planeta onde se pode imaginar que exista vida. É a Terra. Então, digamos que cada sistema solar tenha pelo menos um planeta onde se possa imaginar que haja vida. Quantos realmente têm vida? É uma pergunta difícil. Nós só temos a vida na Terra como exemplo, e todos os seres da Terra são relacionados entre si. A vida neste planeta pode ser encontrada onde quer que se vá. Ela vai se arrastando e criando vida por si mesma. Mas isso não deveria nos desapontar. A vida neste planeta é uma espécie de fenômeno. Pode não haver outras.
Se nós somos a única espécie de vida em todo o universo, então a origem da vida, o tipo de evento químico que estamos procurando, tem que ser um evento muito, muito improvável. Por outro lado, a vida surgiu cedo na história da Terra. Nós não sabemos como a vida começou aqui. Nós realmente não sabemos. Mas se nós descobríssemos que houve vida em Marte, isso nos diria imediatamente que a vida não é um milagre, é apenas uma estatística. Sempre que houver um planeta mais ou menos do jeito, haverá vida. E se você é do tipo otimista, então vai dizer, bem, provavelmente 50% ou 100% desses planetas vão produzir vida. A próxima coisa que nós precisamos é de vida inteligente que invente tecnologia. Se você tem um monte de criaturas inteligentes em outro planeta, a ciência irá brotar mais cedo ou mais tarde. Acontecerá com eles também, porque é uma tremenda vantagem para a sua sociedade se você pode entender de ciência. Digamos que uma civilização em 10 desenvolva a tecnologia de rádio. Então, 2 bilhões de civilizações em nossa galáxia podem ter enviado sinais de rádio. Mas será que alguma delas ainda está por aqui? O termo final na equação Drake é quanto tempo eles ficam no ar. Em que fração de tempo eles fazem a transmissão? E isso realmente não é conhecido. A invenção da tecnologia do rádio e a invenção de armas de destruição em massa parecem estar intimamente relacionadas. Talvez o que aconteça é que o ET vai ao ar, está nos enviando mensagens e aí, bum! Uma nuvem cresce muito rápido e acabou-se. Se é assim que as coisas acontecem, nós não vamos ouvir nada, porque o ET não vai ficar no ar por muito tempo. Mas se você é otimista e acha que o ET vai ficar no ar pelo menos 1 milhão de anos, então o número de civilizações transmitindo em nossa galáxia é da ordem de dezenas de milhões. Dezenas de milhões. Digamos que haja 40 mil civilizações entre os 400 bilhões de estrelas. Por que nós não ouvimos transmissões de outras civilizações? Seria como perguntar a Cristóvão Colombo 2 dias depois que ele saiu da Espanha, quando é que você vai encontrar alguma coisa? Ele não sabia e nós também não sabemos. Os cientistas dizem que é uma questão de achar aquela estrela entre 10 milhões. Mas quem gosta de ficção científica diz que se a equação Drake é correta, os alienígenas deveriam estar aqui agora. É provável que nossos descendentes viajem de estrela para estrela mais lentamente do que a velocidade da luz, em grandes colônias de naves giratórias que levam gerações para chegar a outra estrela. Estabeleçam uma colônia e então passem gerações construindo suas indústrias, mais naves estelares e as enviando. Se isso vier a acontecer, os cálculos indicam que os nossos descendentes levariam 60 milhões de anos para preencher a galáxia. Isso parece muito tempo, mas é um piscar de olhos na história desta nossa vagarosa galáxia. A pergunta então é, por que eles ainda não chegaram aqui? Possibilidade 1. As civilizações estão muito dispersas para fazer contato. Eu acho fascinante, assustadora e desencorajadora a ideia de por quanto tempo a vida inteligente pode ser mantida. E como é que nossa pequena partícula no espectro do tempo coincidirá com outra partícula de vida inteligente para que nós possamos nos encontrar. Possibilidade 2. Nenhuma outra civilização desenvolveu tecnologia. Nós podemos ir lá fora e encontrar muitos e muitos alienígenas, mas eles são golfinhos, são polvos. Eles são estranhas criaturas aquáticas que nunca saem dos seus planetas. Nós nos encontraríamos e apertaríamos seus tentáculos com nossas mãos. Quem sabe haverá muitos outros seres com quem poderemos conversar. Mas ninguém iria nos agredir porque nós seríamos aqueles que têm naves estelares. Possibilidade 3. As outras civilizações têm tecnologia, mas não têm curiosidade quanto ao resto do universo. Nós podemos ir lá fora e encontrar um monte de chatos, civilizações velhas, mesquinhas, que precisam aprender um pouco como se divertir. Ou talvez os alienígenas saibam tudo sobre nós, mas querem nos manter em reserva. E se nós estamos sendo mantidos ignorantes sobre uma civilização lá de fora, por que eles adoram nossa arte? Eles adoram nossa televisão.
Assim que nós soubermos sobre eles, poderíamos declarar nossos direitos e solicitar uma cópia da Enciclopédia Galáctica. E podemos fazer um apelo formal. Se eles podem pegar as nossas ondas de rádio, eu faço um apelo formal agora, em nome da humanidade, pedindo entrada na Federação Galáctica. Desculpe. Bastou o cinema ser inventado para os alienígenas terem logo o papel principal. Hoje, imaginar extraterrestres é um jogo, um esporte e uma indústria. Oi, gente. Seria ótimo se vocês todos pudessem ajudar com as barbatanas e tudo. Os efeitos são melhores, os alienígenas mais elaborados e isso gera mais dinheiro do que nunca. 1, 2, 3. Em 1997, o filme Homens de Preto faturou mais de 580 milhões de dólares. Levanta um pouco o microfone. Hollywood é o centro do mundo para criações extraterrestres. Olhe para a câmera, não se mexa. Os alienígenas de Hollywood variam de bolhas a insetos. Ultimamente, nossas telas têm sido tomadas por um tipo particular de extraterrestre, uma criatura careca e cinza. Os alienígenas típicos eram pequenos seres verdes, talvez com 3 olhos, mas, na verdade, nas últimas décadas, os cinzas tomaram lugar na imaginação popular. Os cinzas foram popularizados pelo livro de Whitley Strieber chamado Comunhão, e desde então têm aparecido em filmes, jornais e na televisão. Por que essa forma de alienígena é tão popular? Talvez porque os cinzas são o que nós pensamos que seremos um dia. Eles são apenas uma projeção de nossos medos. Tem olhos grandes, cabeça grande, não tem cabelo. Não tem cabelo. Bom, isso é apenas uma projeção. Estamos perdendo nossos cabelos. Narizes pequenos. Nós não cheiramos tudo como antigamente. Bocas pequenas. Nós estamos perdendo nossa dentição. O que me deixa triste é a imagem que muitas pessoas têm dos alienígenas. Uma criatura em forma de cúpula grande, olhos negros e longas pontas nos dedos que estão nas capas de tantos livros e revistas. O comportamento deles é precisamente o mesmo dos duendes nos contos de fadas de Grimm. Nenhum dos episódios de OVNIs que eu tenha ouvido falar, se é que era verdade, descrevia o comportamento dos ETs como de adultos. E por que a safra atual de alienígenas malvados nos filmes se parece com répteis ou insetos? Há milhões de anos, quando nossos ancestrais eram menores e mais peludos e viviam em árvores, as cobras podiam subir nas árvores e comer nossos jovens. Por isso temos um medo natural de cobras, répteis e insetos. Hollywood sabe disso e os alienígenas maus tendem a ter uma aparência assim. Mas de volta ao nosso mundo real, um caçador de alienígenas não poderá adivinhar o aspecto de sua caça. Eu acho que não tenho muita poesia na minha alma. Só detectar o sinal já é um grande desafio para mim. E não me importa o aspecto deles. Eu não quero saber o que comem no café da manhã, se são verdes, azuis, lilazes ou quantos sexos têm. Saber que em algum outro lugar acontecimentos físicos e químicos criaram uma outra criatura sensível com a habilidade de construir radiotelescópios já é lucro suficiente para mim. As mesmas leis científicas se aplicam a tudo e a todos no universo. Por isso, existem algumas coisas que podemos dizer sobre os extraterrestres. Acima de tudo, o que se pode dizer é eles provavelmente vão seguir a boa prática da engenharia. Presumimos que o ET crescerá num planeta que não é tão diferente da nossa própria Terra, porque ele precisa de água líquida, precisa das temperaturas certas e precisa do campo gravitacional correto. Tudo isso indica um planeta que não seja tão diferente da Terra. Algo equivalente ao nosso genes é uma necessidade. Isso não é nem mesmo uma adaptação, é o pré-requisito. Eu suspeito que devam ser digitais como o nosso DNA. Tem que ser muito, muito preciso e somente códigos digitais são tão precisos.
Ele será multicelular. Precisa de pequenas células, mas a fim de fazer qualquer coisa interessante, precisa de muitas delas. Precisa de uma máquina complexa. Portanto, o ET não pode ser menor do que a cabeça de um alfinete, nem maior do que 20 elefantes juntos, já que existem problemas mecânicos, porque isso não funcionaria muito bem. Uma criatura muito pequena não seria muito inteligente. Não existiriam células suficientes para fazê-la muito inteligente. Isso diz alguma coisa sobre o tamanho. Olhos surgiram espontaneamente em pelo menos 40 espécies de animais do nosso planeta. Então, meu palpite seria que, se há vida em outro lugar, o desenvolvimento de olhos seria uma possibilidade concreta. Membros, precisa deles para se mexer. Pode imaginar animais com rodas? Isso não funcionaria muito bem, a não ser que o planeta viesse com estradas prontas. As pernas têm evoluído muitas vezes. Rodas nunca evoluíram, independentemente da tecnologia. Quantas pernas você quer? 2, 4, 6? Tudo isso poderia ser possível. Mas se você tem 600 pernas, seu cérebro vai gastar muito tempo coordenando todas, em vez de fazer outras coisas como construir um radiotransmissor ou um foguete. Por isso, o ET provavelmente terá poucas pernas. E o ET precisará de alguns membros adaptados para segurar ferramentas. Para criar tecnologia, o que você precisa é de uma espécie de anexo manipulativo, um polegar, uma tromba ou algo que o permita modificar seu meio ambiente. Ele terá uma cabeça. Uma cabeça é uma coisa útil para abrigar o cérebro dele e colocar todos os órgãos sensitivos perto. Assim, o cérebro não terá que esperar para obter informações dos órgãos sensitivos. E se os alienígenas tiverem descoberto a chamada nanotecnologia, a habilidade de fazer máquinas microscópicas que podem ir dentro do seu corpo e dar a eles como resultado a imortalidade? Algumas pessoas acham que estaremos atingindo isso em apenas 20 anos. E se você pudesse apenas com seus pensamentos reconfigurar o seu corpo, ordená-lo a crescer guelras para poder mergulhar na água e ficar lá no fundo? Se essa tecnologia for possível, podemos pensar que os alienígenas podem reconfigurar-se à sua vontade. Os verdadeiros alienígenas estarão muito à nossa frente. Se puder entendê-los, eles dirão coisas interessantes, como enfrentar a vida com a cura para a morte e algumas leis da física. Na verdade, o alienígena mais inteligente não é aquele retratado no cinema, mas o que aparece na ficção científica como a nuvem negra de Fred Hoyle, uma nuvem de plasma animada. Era muito diferente dos humanos que têm 2 mãos e 2 pernas. Desculpe. Você deve estar surpreso ao saber que encontramos vida em outro planeta. Aconteceu em 19 de novembro de 1969. 164 retorna à contagem regressiva. Pousando. Acima. A missão Apollo 12. A Apollo 12 pousou perto da cratera Surveyor. E essa cratera era chamada Surveyor por causa da nave espacial Surveyor, uma nave espacial robô que havia pousado lá 2 anos antes. Os astronautas conseguiram pousar a certa distância, andar até a nave espacial Surveyor, pegar uns poucos pedaços dela e trazê-los de volta para a Terra. E quando os exobiologistas examinaram a câmera da Surveyor, havia uma bactéria chamada Streptococcus viva dentro dela. Essa bactéria não era da Lua. A nave espacial não foi corretamente esterilizada e a bactéria foi levada para a Lua e sobreviveu lá. Quando pesquisadores alimentaram a bactéria, ela prontamente começou a se reproduzir. Ela havia sobrevivido congelada a seco no alto vácuo da Lua. Isso prova que estamos apenas começando a descobrir como fortes e adaptáveis as coisas vivas podem ser. Eles encontraram também líquen nas rochas da Antártica e estranhos vermes em forma de tubo aglomerados em volta das passagens vulcânicas no fundo do oceano. Encontraram bactérias felizes mastigando rochas a 8 quilômetros abaixo da superfície. Foi somente na última década que aprendemos que existe uma completa biosfera de micro-organismos que vive abaixo da superfície. De fato, a massa dessa biosfera deve exceder a massa inteira da biosfera da superfície com a qual convivemos no dia a dia.
E ainda existe a Pedra de Marte. Pesquisadores encontraram na Antártica um meteorito que se soltou de Marte bilhões de anos atrás em consequência de uma explosão colossal. A pedra foi manchete em 1996, quando se descobriu que ela continha sinais químicos de vida e pequenas estruturas que pareciam bactérias fossilizadas. O debate sobre a Pedra de Marte continuou quando a sonda Pathfinder pousou no planeta vermelho. O pequeno rover rolou sobre algumas pedras e se descobriu que elas haviam estado um dia debaixo d'água. Toda essa planície já esteve coberta por um mar do tamanho dos grandes lagos americanos. Debaixo dessa superfície empoeirada e enferrujada, ainda pode haver água e algumas espécies de micróbios. Talvez não sejam muito inteligentes, porque vivendo lá debaixo do solo devem ser muito pequenos. Pequenos o bastante para pedir carona às pedras viajando entre a Terra e Marte. Esses dois mundos têm trocado pedras por 4 bilhões de anos e mais cedo ou mais tarde é provável que alguém tenha sorte. E então você tem que perguntar se a vida surgiu na Terra na mesma época em que Marte tinha água líquida fluindo em sua superfície, e parece ser o caso. É possível que a vida da Terra tenha colonizado Marte? Poderia também ter acontecido o oposto. As probabilidades indicam que nossos ancestrais podem ter tido origem em Marte e tenham sido trazidos para cá por meteoritos marcianos, para um local onde o meio ambiente permaneceria estável por muito mais tempo. Nesse caso, talvez sejamos os próprios extraterrestres que estamos procurando. Agora, a NASA está estudando um outro mundo que contém água em nosso sistema solar. Europa. Uma lua que parece uma bola quebrada de bilhar circulando o planeta Júpiter. A sonda espacial Galileu enviou de volta fotos das rachaduras e sulcos na sua superfície gelada, que podem ter sido causadas por aquecimento de água líquida no subsolo. Europa pode ser o local mais hospitaleiro para a vida em nosso sistema solar. Europa pode ter outro oceano do nosso sistema solar. E o volume desse oceano é provavelmente quase o mesmo do volume do oceano na Terra. Pode haver vida que talvez tenha precisado de bilhões de anos para evoluir. Bom, existe alguma vida inteligente em nossos próprios oceanos. Pense nos golfinhos, nas baleias, e o que dizer dos polvos e das lulas. Mas eles não fabricam ferramentas, não constroem radiotransmissores. Porém, é concebível que exista vida inteligente nesses mares escuros de Europa. E isto é apenas o começo. Existem todos esses mundos recém-descobertos lá fora. Aprendemos que, além do nosso próprio sistema solar, os planetas são comuns em nossa galáxia. Temos visto discos protoplanetários onde sistemas solares são formados. Temos indicações da existência de planetas 9 ou 10 sistemas solares além do nosso. E temos todas as razões para esperar que existam muitos mais. Isso tudo veio junto nos últimos 10 ou 15 anos. Isso está tendo um impacto no modo como planejamos nossas próximas explorações. Esse impacto pode ser claramente visto na decisão de Dan Gold e da NASA de colocar mais recursos à disposição desta área. Uma coisa que a NASA não está fazendo é participar da busca de inteligência extraterrestre por rádio. Ninguém na agência espacial quer desafiar a fúria das comissões de orçamento do Congresso. Imagine que somos alienígenas de um mundo próximo. Poderíamos reconhecer que há vida na Terra? É uma pergunta fundamental. E como se faz para encontrar uma civilização alienígena? Como faria um alienígena para nos encontrar? A observação visual não funcionaria muito bem. Detectar vida procurando estruturas de engenharia, coisas que construímos e que parecem artificiais, é realmente confiar na sorte. Olhando para todas as fotografias que foram tiradas do ônibus espacial, a maioria não mostra evidência de nossa engenharia, da nossa presença nesse planeta. Se o nosso alienígena estivesse próximo o bastante da Terra, ele poderia sacar o seu espectroscópio.
Então tudo que você tem que fazer é analisar a luz que é refletida da Terra e encontrará a assinatura espectral, os sinais indicadores de coisas como metano e oxigênio. A maior parte do oxigênio que existe na atmosfera foi emitida por algas azuis esverdeadas, e isso diria que aqui existem algas. A maior parte do metano foi emitida pelo que é chamado de flatulência bovina e flatulência suína. Assim fica sabendo que poderia encontrar porcos no espaço. E você poderia identificar do mesmo modo gases que se desprendem da superfície de lagoas. Mas isso ainda fica muito longe de determinar a existência de uma civilização tecnológica. De qualquer modo, esse tipo de análise atmosférica é impossível a distâncias interestelares. Mas há um outro modo de checar uma estrela, através das ondas de rádio. A maneira mais rápida de nos encontrar seria apontando um radiotelescópio na nossa direção. Um alienígena poderia pegar instantaneamente uma tempestade de sinais de televisão, rádio ou radar. Isso só funcionaria se você estivesse relativamente próximo, pois nossas primeiras transmissões mais poderosas estão agora a 40 ou 50 anos-luz da Terra. Você teria que estar dentro dessa distância, sintonizar um receptor de rádio de TV, pegar uma novela ou o jornal da TV, coisas assim. Mas você poderia detectar vida na Terra do outro lado da galáxia se tivesse um telescópio de tamanho razoável. Sinais que enviamos para o espaço nos anos 60 estão chegando agora à estrela Arcturus, que fica bem próxima da Terra. O que é isso, Buffalo Bob? Se existe algum radiotelescópio lá, um boneco sardento de madeira está anunciando que existe vida inteligente na Terra. Tudo bem, meninos e meninas? Sintonize um rádio FM entre duas estações e você vai ouvir um chiado. Esse chiado é provocado por sinais vindos das estrelas misturados com ruídos do amplificador do rádio. O que você está realmente ouvindo é a Via Láctea. Você está ouvindo os elétrons que estão girando em torno das linhas do campo magnético na Via Láctea. Você pode realmente ouvir a galáxia no seu rádio. Existem muitos chiados interestelares em rádios na cidade de Green Bank, na Virgínia Ocidental. Por essa razão, estações de rádio e transmissores de televisão são proibidos nessa área, porque lá é onde fica o Observatório Nacional de Radioastronomia pertencente ao governo. Construíram um radiotelescópio neste vale que é cercado por montanhas para ajudar na proteção contra transmissores que estão sendo usados com outro propósito. Quando construído no início dos anos 60, foi importante encontrar um local que fosse naturalmente protegido. E de fato foi ordenado por lei que esta seria uma zona de silêncio de rádio, onde não poderia haver transmissores em atividade, num raio de 80 quilômetros no observatório. Radioastrônomos usam antenas parabólicas como estas para estudar o universo. Eles pegam ondas de rádio naturalmente emitidas por tudo, de galáxias a estrelas até simples átomos de hidrogênio que flutuam no espaço. Foi assim que descobriram pulsares e quasares e mapearam a superfície de Vênus. O radiotelescópio de Green Bank tem uma antena com um diâmetro de 43 metros. E o novo, em construção, será maior do que um campo de futebol. As antenas têm que ser grandes, pois os sinais das estrelas são fracos. Esses são sinais realmente muito fracos. Alguém calculou que se você pegar todas as ondas de rádio que foram coletadas e considerar a energia que é representada por esses sinais, ela será equivalente à quantidade de energia que é liberada quando um floco de neve cai no solo. Muitos cacarejos, chiados e barulho basicamente é o que se recebe na maior parte do tempo. Todos entenderam? Sim, continue. Quando o Instituto SETI tem uma chance de usar o telescópio, a primeira coisa a fazer é montar um receptor de 1 tonelada no ponto focal do disco. Para minimizar o ruído dos equipamentos eletrônicos, o aparelho é resfriado com hélio líquido a uma temperatura de 5 graus acima do zero absoluto.
Você percebe quando a busca por extraterrestres está acontecendo em Green Bank. Há uma van blindada cheia de processadores de sinais e computadores ligados à parte de trás do telescópio. O projeto é denominado Fênix, como o pássaro místico que se levantou das próprias cinzas. Os técnicos podem passar o dia inteiro conectados a receptores do tamanho de cabines telefônicas apenas para perceber que a coisa não está funcionando. Aí eles baixam a antena, sobem na torre de serviço e começam a desmontar as coisas. Isso é azul ou amarelo? Azul ou azul marinho. Eu vou gritar preto. Ok. Olhando para ambos. Eu não vejo nada. A operação pode ser paralisada por causa de uma fibra ótica suja. Encontramos uma luz aqui, Gary. Mude a luz. Quer que eu pegue eles de volta? E isso reduz o tempo de observação de Jill. Agora de Green Bank observamos pouco mais de 210 estrelas. Aqui é onde estávamos ontem quando eu comecei a operar. Na verdade, observamos mais 6 estrelas ontem à noite. Nós vamos observar 1000 estrelas com essa busca. Elas todas estão muito perto. A mais distante está a cerca de 155 anos-luz de nós. As observações que estamos fazendo aqui, se você cobrir completamente a faixa de frequência, tomam 12 horas por estrela. Ninguém sabe a frequência exata que os extraterrestres devem estar usando. Mas há uma área silenciosa natural no espectro de rádio perto da frequência dos átomos de hidrogênio. Qualquer alienígena lógico saberia o que nós sabemos. Esse é o melhor lugar para se enviar um sinal. Os receptores da SETI e os computadores dividem a área silenciosa em bilhões de canais. Eles escutam cada canal por 1 milésimo de segundo. O telescópio é extremamente sensível. Poderia facilmente encontrar telefones celulares em Marte. São apenas uns poucos fótons que sacodem uns pares de elétrons num transmissor e são amplificados imensamente. A grande amplificação significa que existem alarmes falsos. Quando observando com uma antena simples, há uma chance em 30 de que um barulho casual no equipamento possa aparecer como um sinal. Acabamos de pegar um desses 1 em 30. O que aconteceu é que um sinal foi detectado. Quando o telescópio foi desviado da suposta fonte, o equipamento não indicou a queda do sinal. E quando voltamos à posição, eu não vi o sinal novamente. Isso quer dizer que ou há um extraterrestre que decidiu falar conosco por menos de 1 milésimo de segundo, ou é devido ao fato de que operamos com um único telescópio, e há uma entre 30 chances de o barulho disparar uma detecção. O operador pode observar o processo de uma busca na tela, mas os computadores fazem muito do trabalho, monitorando 28 milhões de canais por vez. Quando algo é detectado, o computador movimenta a antena para fora do alvo e então volta para se assegurar de que o sinal está realmente vindo daquela parte do céu. Naves espaciais são o nosso problema principal porque elas estão sobre o que deveria ser a única zona silenciosa de rádio do mundo. Não deveria haver transmissores na área num raio de 80 quilômetros, mas a área não se estende 80 quilômetros para cima. E isso pode ser um problema. Nós estamos começando a desenhar uma curva enorme que tem agora, na verdade, mais de 50 mil detecções. Isso é horrível, horrível. Eu posso não querer observar por aqui de novo. Sabe, eu sei quando me derrotaram. Eu não posso construir um equipamento para detectar um simples sinal fraco e que se esconde ao mesmo tempo. Foi um sinal de frequência modulada de faixa larga. Suspeito que foi apenas a telemetria de uma nave espacial. O equipamento dela procura sinais artificiais e os encontra. Ele detecta tecnologia muito bem. Infelizmente, é a nossa até agora. Então, Jill e seus colegas sentam-se lá entre os unidos de seus ventiladores, afagando seus excêntricos equipamentos e ouvindo o universo, estrela por estrela.
Engenheiro elétrico e músico amador, Paul Schuck acha que a busca da inteligência extraterrestre é muito importante para ser deixada para os especialistas. Bem lá para baixo para a faixa base, daí sai da antena. Ele ouve a Liga 7, uma organização de astrônomos radioamadores que usam as antenas parabólicas de suas casas para varrer o céu. Uma das maiores frustrações do amador da 7 é que ele não pode andar até a loja local de equipamentos eletrônicos e comprar um radiotelescópio, pelo menos atualmente. Estamos tentando desenvolver a tecnologia para tornar isso possível, para que qualquer cidadão interessado em 7 possa adquirir em uma loja todo o equipamento necessário para montar uma estação 7 confiável com o mínimo conhecimento técnico. Estamos utilizando um mecanismo que a NASA nunca contemplou, e esse é um recurso dos milhões de astrônomos radioamadores do mundo, cada um com seu equipamento individual e entusiasmo individual. Um carpinteiro em Toronto, um cavalheiro na Alemanha que é enfermeiro, uma mulher no Havaí, uma médica, todos os tipos de ocupações estão representados em nossa relação de associados. Um deles é Al Katz, um professor de física de Windsor, Nova Jersey. Fazendo remendos, ele juntou material e montou um telescópio impressionante usando material de sucata. Subindo. Sim, por favor. Esta coisa toda foi construída com menos de $500 e foi montada com muitos canos e bugigangas. A torre principal na qual a antena está fixada é uma torre que foi atingida por um caminhão e foi para trás e caiu. E por isso a compramos por muito pouco dinheiro. Nós a cortamos e trouxemos para cá, para baixo. E o que estamos vendo é que isto é um sinal chegando e sua frequência. E isto indica a direção e o tempo. Então você vê, este é um dado que está vindo da antena agora, neste instante. Lembra, nossa busca foi ao ar em abril de 1996, com apenas 5 estações participantes. 3 semanas depois que entramos no ar, 2 de nossos membros na Inglaterra detectaram nosso primeiro sinal candidato. Este aqui é o sinal, e o que nós vemos é uma alteração lenta acompanhada por Doppler, a uma velocidade que parece se aproximar da rotação da Terra. É um sinal fraco, que parece que tem a maior parte das características que poderíamos esperar de um sinal originário de uma inteligência extraterrestre. Estava vinda de fora da Terra. Infelizmente, descobrimos que não estava vindo de muito longe da Terra, pois em análises adicionais, nós o identificamos como um sinal de um satélite militar secreto. Existem outros projetos a caminho. A busca da Universidade Estadual de Ohio é famosa por este sinal, o UAU, apanhado em 1977. Este ponto no céu tem sido procurado frequentemente, mas o sinal só apareceu uma vez. Existe um outro tipo de busca sendo feita usando o radiotelescópio de 300 metros montado em Porto Rico. Ele não procura determinadas estrelas-alvo. Seu receptor pega carona enquanto outras observações estão a caminho e cobre 1/3 parte do céu a cada 6 meses. Foram monitorados acima de 500 trilhões de sinais nos últimos 6 anos, sem nenhum sinal de vida. Como a interferência no rádio cresce sempre na Terra, os pesquisadores do SET estão falando em montar um posto de escuta no lado mais distante da Lua. Esse lado nunca fica de frente para a Terra e é o único lugar no sistema solar onde os barulhos da terrinha não estão poluindo os céus do rádio. O que realmente está lá fora vai depender finalmente de quanto tempo dura uma civilização tecnológica. O astrônomo russo Nikolai Kardashev pensou que, dando tempo suficiente, poderiam existir 3 níveis de civilizações avançadas. Tipo 1. Civilizações que aproveitaram o poder do átomo, mais ou menos onde estamos agora. Tipo 2. Civilizações que fariam uso da potência energética total de uma estrela. Talvez eles tenham quebrado os planetas e colocado os pedaços numa concha em torno do Sol. E existe o terceiro tipo, uma civilização que aprendeu a aproveitar toda a energia da galáxia. Quase inimaginável, mas o espaço é um lugar estranho. Podemos apenas imaginar como a descoberta de vida extraterrestre mudaria as coisas aqui na Terra. Acho que a coisa mais importante sobre a detecção de um sinal de uma outra civilização seria que isto mudaria nosso ponto de vista, mudaria o ponto de vista dos humanos. Começaríamos a nos ver como uma espécie num pequeno planeta, num grande universo ocupado por outros. E acho que ficaríamos enormemente impressionados pelas diferenças entre nós e qualquer outro lá fora.
Eu espero que isso faça diminuir as diferenças entre os humanos, que achamos tão difíceis de tolerar hoje, e nos dê a perspectiva global ou cósmica que fará a humanidade funcionar como uma única entidade. Give us this global or cosmic perspective that would make humanity function as a single entity. Então, de um jeito lento, em Green Bank, Mountain View e Arecibo, a busca continua. E os radioastrônomos olham suas telas e se preparam para celebrar o momento em que nós descobrirmos que não estamos sozinhos. Em todos os locais de observação temos um refrigerador e aí vai encontrar pelo menos uma garrafa de champanhe. Fique ligado. Vem aí no Discovery na Escola perguntas sobre o que foi visto, atividades e recursos adicionais.